Ok, então. Então, nós estamos fazendo a abertura do nosso propósito, que é estudar o Evangelho por Emmanuel, né? E vamos iniciar com o Evangelho segundo Mateus. Nós vamos fazer o que nós fazemos nas reuniões nossas nos centros espíritas, que é fazer a leitura preparatória, né? E logo em seguida a prece inicial, e nós vamos iniciar nosso estudo. Nós vamos fazer a leitura preparatória da mensagem que nós vamos estudar, né, no dia de hoje. Ela está no Vinha de Luz, é o capítulo 174, eu costumo falar a lição 174, plataforma do Mestre. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, Mateus 1, 21. Então, plataforma do Mestre é o título. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todo os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador encontrará vida nova. Emmanuel. Mira, faz a prece agora. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nos dá de aprendizado, e agradecendo assim por mais um dia, pelo conhecimento que chegou até nós, por fortalecer em nós também o bem que há, né? Assim multiplicando a nossa fé, fazendo ela ampliar, ficar mais sólida, e assim conseguiremos ter passos mais firmes diante de cada obstáculo, serenidade em nossos corações, para tirar de cada dificuldade uma lição que é importante para nós na nossa evolução. E assim, Jesus, Mestre querido, e Deus, nosso Pai, que nos envolva nas suas energias de amor, de paz, de união, para que consigamos assim levar informações a todos aqueles que o desejam. Muito obrigado a todos pela força, pelo apoio, pelo carinho, e consigamos assim caminhar com Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de eu passar a palavra para a gente estudar propriamente dito, o Evangelho, é bom te explicar para as pessoas que vão assistir, que vão, né, aproveitar conosco os ensinamentos, né, a história do projeto do Evangelho de Emmanuel, né, como é que surgiu isso. Ele surgiu em duas fases bem distintas, né, esse estudo, que é da FEB, né, mas ele, primeiramente, ele iniciou em 2010, né, quando surgiu a ideia de estudar o Novo Testamento nas reuniões de culto no lar, né, com o propósito de fazer a localização dos comentários de Emmanuel. Nós sabemos que Emmanuel tem a obra fantástica dele, e faz várias citações evangélicas, várias citações bíblicas, né, nela, antes de iniciar o que ele escreve, o comentário dele.
Então, ela foi elaborada, só que ficou um tempo, né, só com esse grupo. E 2013, ou seja, 3 anos depois, teve uma reunião na FEB, né, e foi passado na época, por Geraldo Campetti, que era o vice-presidente, que existia um estudo, né, nesse sentido. O que eles fizeram? O Campetti trouxe isso para dentro da FEB, né, e lá foi elaborado, compilado, né, na coordenação da pessoa de Saulo César Ribeiro, que era das pessoas que participou desse projeto, né? Aí teve o apoio do Haroldo Dutra, tantos outros, né, conhecidos aí, de Divaldo, as pessoas conhecidas, e fizeram essa compilação, que nós hoje estamos começando o estudo, né? Nós estamos estudando ele, nós fizemos a semana passada, através do Zap, agora nós estamos gravando, para que as pessoas possam entender como é que é o estudo. Posteriormente, a gente vai estudar a possibilidade de nós ampliarmos esse estudo com a participação de todos, né? Então, foi essa a história do projeto, né? Desse projeto do Evangelho por Emmanuel, né? E hoje, eu vou passar a palavra já, nós vamos estudar Mateus 1:21, né? Mateus 1:21, que traz na lição do Emmanuel, nessa que eu acabei de ler, né, que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, aí eu vou passar para o Silvano fazer os apontamentos dele. Depois a gente faz o nosso apontamento. O Diego, que está com a gente, também pode fazer os apontamentos que ele desejar. Vai fazer alguma pergunta, nós pudermos responder, nós vamos responder. A Miriam também fará os apontamentos dela, né? Então, Silvano, eu vou começar pelo senhor, o senhor falar, né, sobre essa parte aí do versículo, o que o senhor estudou, traz para a gente poder aproveitar. Conforme o texto apresenta, né, o texto informa que Jesus salvaria a cada um de nós dos nossos próprios pecados, né? E devido ao materialismo que ocorre nas religiões, normalmente a pessoa é levado a crer que esse ato salvacionista seria tipo um milagre, uma mágica, né? Que o Senhor estalaria os dedos, né? E nós ficaríamos santos. E isso não é verdade. O próprio Jesus, em outras passagens, ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Então, o que é entrar por essa porta? É entrar pela obediência do Evangelho. Sabemos que, na atual encarnação, longe estamos de viver o Evangelho plenamente, mas o Senhor, por intermédio da nossa vivência, ele vai percebendo o nosso interesse em realmente viver o Evangelho. Ainda que a gente escorregue aqui, escorregue ali, o Senhor sabe que foi sem querer, porque nós que professamos a fé em Jesus, de maneira nenhuma passa em nossa mente arquitetar o mal, arquitetar um pecado. O pecado é transgressão da lei, tá? Então, essa salvação que Jesus nos promete é com o conhecimento do Evangelho. À medida que nós vamos conhecendo, vamos fazendo esforço para colocar em prática. É como o próprio Evangelho no lar, né? Quando nós não temos o hábito de fazer, né, nós temos que nos esforçar. É saber que naquele horário marcado, a gente para tudo, porque, na realidade, nós somos espírito que tem corpo e não corpo que tem espírito, né? Então, a nossa vivência é a vivência espiritual. Então, é nos dado a oportunidade da encarnação para colocar em prática aquilo que já aprendemos, tá? Então, nós precisamos estar atentos que, se estamos em Cristo, nova criatura somos. Ou seja, o pecado para nós é como um deslize, não que a gente vá ter prazer no pecado, tá? E no caso de Mateus, que é o livro que nós estamos estudando, ele se preocupou, em especial, de levar essa mensagem ao seu povo, o povo judeu, porque eles esperavam que realmente o Messias fosse libertar do poder civil, de um poder material. E o próprio Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo, ou seja, o reino de Jesus não é no reino material, tá? Infelizmente, né, levanta-se templos suntuosos, né, tudo na materialidade,
quando na realidade o reino de Jesus está dentro de nós à medida que damos crédito ao Evangelho. Dar crédito ao Evangelho de boca, todos nós o damos, tá? Mas é a nossa vivência, não é o nosso dia a dia que vai provar que realmente nós somos discípulos do Senhor. Então, eu posso cantar bonito, eu posso falar bonito, eu posso vestir bonito, de terno e gravata, para cada dia um terno, mas é a minha vivência que vai mostrar que realmente eu sou discípulo do Senhor. E como o texto bíblico também nos ensina, da nossa boca não deve sair palavras que não sejam agradáveis aos olhos do Senhor. Então, esse esforço que nós fazemos, e novamente o Senhor nos adverte para isso, quando ele diz, vigiai e orai, né? Então, a oração ela é constante, porque nós não podemos nos desligar do Senhor, tá? Então, vigiar também é uma constante. A hora que você percebe algo errado, você imediatamente rechaça, não aceita. E assim você vai. Ok? Por hora eu deixo por aqui, senão os outros não falam. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu gostaria de pegar o gancho, né, do Gusmão, né, quando fala sobre Jesus, né, que ele não veio fazer essa a parte civil, né, que o povo imaginou todo o tempo que Jesus seria um rei, né, um rei falando da parte material, né, que teria um trono, que teria uma nação específica, e não. Jesus, no livro Boa Nova, desde muito novo, ele vem falando do reino, mas de Deus nos nossos corações, né? Então, como ter o reino de Deus em nossos corações, né? E assim, como o senhor acabou de falar, né? A gente precisa de uma transformação de vida, né? Então, se eu tenho o hábito de falar mal de alguém, eu tenho que me policiar, eu tenho que evitar, né? Vou diminuindo de falar, né? Quem gosta muito de falar, né? Assim, os ditos fofoqueiros, né? Então, assim começa o reino de Deus nos nossos corações, que a gente está entendendo a doutrina que Jesus foi um modelo e nós precisamos seguir esse modelo. Precisamos, pelo menos, imitar Jesus em alguns instantes, né? Em alguma coisa. A gente não consegue mudar assim, todos os defeitos que nós temos, né? Escolhe um defeito. Eu lembro muito disso quando eu iniciei minha caminhada no movimento espírita e o Edmilson, ele vinha com o jeitinho doce dele de dar uma dica para a gente começar a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Coloca a água na boca, né? A água da paz, segura. Por quê? Porque você evita de falar naquele momento que você está estressado, nervoso. Então, eu passei a fazer isso. Só que ao invés de só evitar de reclamar, de trazer essas energias pesadas para dentro do lar, isso tomou uma proporção tão grande dentro do meu lar, que meu esposo pensou que eu tinha tido uma lavagem cerebral, falar assim, porque eu estava com uma outra pessoa, né? Então ele viu ali que a paz de Deus começou a tomar conta do meu ser, falar assim. E aí foi tomando conta de toda a minha família. Como o senhor falou do evangelho no lar, como é difícil a gente iniciar o evangelho no lar, né? Eu ainda tive a oportunidade de alguns companheiros de ir na minha casa me explicar, apesar de ter já o hábito de fazer evangelho no lar, né? Mas você começar, dar continuidade sozinha que eu falo, não ter outro membro da família te acompanhando, não é fácil. Mas aí, como eu sei que eles também me orientaram, você nunca está só, né? Pelo menos você tem seu anjo guardião, seu mentor com você, e pelo menos um inimigo eu acho que eu tenho, né? Botando por baixo, pelo menos um inimigo espiritual eu tenho. Então, continuei fazendo o evangelho no lar e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, pelo menos tentando dividir um pouquinho que nós sabemos com essa doutrina maravilhosa. Eu vou deixar para outro, porque senão também
deixa ninguém falar. Você quer falar alguma coisa, Diego? Hoje eu quero só observar, Beato. Então tá bom. Então Tá ótimo. eu vou fazer um comentário aqui. Primeiro, para localizar as pessoas entenderem, né, o versículo. O capítulo 1 de Mateus, ele trata da genealogia, né, do Cristo, né, de Jesus Cristo. E do 18, do item desse 1, né? E do 18 a 25, ele trata do nascimento de Jesus. Né? A gente geralmente pega a frase que Emmanuel põe lá no Guia de Luz, né? A gente pega a parte final, né? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas se a gente vê um pouquinho antes ele completo, né? O profeta assim, ao relato de como se deu, assim. O anjo, o Silvano sabe mais que eu, o anjo no sonho falando para José, que foi do capítulo anterior que nós vimos, do da Galileia, né? Que ele parece em sonho e fala da vinda do Cristo, né? Para José. Aí é um complemento desse 21, que ele completa, ele fala assim, ela, né? Ela está falando de Maria, dará à luz, né? A um filho e ele exporá o nome de Jesus. O anjo já fala isso, porá o nome de Jesus. Aí depois, sim, porque ele salvará, aí começa, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Né? Então, ele completa, a gente vai entender um pouquinho melhor, que é através do sonho que o anjo vem dando a mensagem, né, de relação a Jesus, a promessa, né, vamos dizer assim. Se a gente analisar mais ou menos, quando ele fala dar é um gesto de generosidade, né? De grandeza. Né? Então, Deus dando a nós, né? E Maria dando a luz, sendo generosa a esse iluminado que veio, né? A luz, né, vai significar para a gente aí, né, o oposto às trevas. Então, vamos dizer que se vivia-se nas trevas, estava vindo a luz, que era Jesus, né? Iluminação, vem nos iluminar, né? Trazer luz para todos nós, né? E o filho, né, que é falando do filho, o filho representando ali uma nova geração, né? Então Jesus representava uma nova geração, né? Aí a gente pega mais para a gente, embora nós, né, trazemos carga genética dos pais, mesmo assim a gente representa uma nova pessoa, um novo homem, né? A renovação. E Cristo significa para nós renovação, que foi através dele, né, cumprindo a promessa, né? O Cristo veio para renovar, né? Veio Moisés, depois vem Cristo como renovação, né? Salvar, quando falava de salvará, ele fala, expressa uma ação futura, né? Conforme o Silvano falou, né? Que o reino dele não é desse mundo, né? Então, é uma coisa futura, ou seja, que nós vai nos livrar de mal maiores, de perigo, de ruína. Essa ruína, quando fala em ruína, é a ruína moral, né? Ou como querem, espiritual, que é as nossas chagas, né? Os nossos problemas, né? E aí, quando eu fui estudando um pouquinho mais, eu fui lá em Romanos 7, 5, 23 e João 7, 9. Aí eu faço questão de trazer para cá, porque quando a gente fala de salvação, né? Lá já dizia assim, ó, ele veio para nos salvar de nossos pecados, não nos nossos pecados. Ele veio não só para não salvar dos pecados realmente cometidos, mas de nossas tendências em potencial que conduzem ao pecado. Ou seja, ele veio nos ensinar, né? Então, a promessa estava sendo feita, né? Aqui analisando apenas a parte do artigo, né? E é bom aí, eu vou só fazer esse comentário, depois a gente entra, se quiser assim, na parte do que o benfeitor Emmanuel coloca para a gente na lição dele, mas é só o contexto em que Jesus estava nascendo, né? Os judeus estavam sob poder naquela época imperial de Roma. O povo judeu estava no poder de Roma, né? Então era natural, isso era natural, a esperança do povo judeu que viesse alguém para bater de frente, colocar um popular bater de frente com os romanos. Embora os judeus não aceitassem, mas eles iriam resistir,
Eles queriam alguém que fosse lá e peitasse Roma, né? E talvez essa revelação de que viria o Cristo prometido, né? Todo mundo depositava nele essa esperança, né? Um poderio talvez militarizado que viesse ali para lutar contra Roma, né? Mas nós sabemos, né, que não foi essa. Depois, mais para frente, em outras lições, nós sabemos que Deus era o nosso exemplo moral. Ele não veio para a guerra, pelo contrário, né? Ele não veio com esse poder bélico de imposição. Ele veio pregar para a gente, né, o amor, a esperança. É isso que ele veio. Ele não veio para a guerra, ele veio pedir para nós amar os nossos inimigos. Então, aí, é assunto mais tarde, né? Isso está em Atos. Atos 1,6 fala disso. Que isso não veio para salvar seu povo do poder de Roma, como os judeus ansiavam. Esse Atos 1,6 fala isso, mas do poder de um inimigo muito maior, que era nós mesmos. Né? Era nós mesmos. Né? Então, era esse comentário que eu queria fazer aí, antes de passar a palavra aí para Silvano, para a Miriam, né? E podem ficar à vontade. Vou deixar com o Guzmão. Parece que vocês já sabem que eu gosto de falar, né? Mas eu gosto de falar do assunto que eu entendo, não posso falar daquilo que eu não entendo. Mas eu quero só chamar a atenção para um pequeno detalhe, né? No nome Jesus, o JE no passado era YE. Esse início do nome Jesus é o nome de Deus embutido nesse nome. Tá? O IE, que seria o conhecido hoje como Jeová, né? Ou o Javé, né? Ou até mesmo o nome que o judeu falava, que era Yahweh. Tá? Então, na realidade, o nome Jesus no hebraico é o Yeshua, Ie de Yahweh ou de Jeová, e o Shua de salvação, ou seja, Deus salvando o homem, né? Deus trazendo ao homem essa mensagem de salvação. É por isso que Jesus não é um homem qualquer, né? Ele é um espírito que já estava no grau elevado, ele já era um espírito puro quando organizou o planeta Terra e trouxe para cá alguns bilhões, né, de espíritos para poder, então, formar o seu rebanho. Então, quando nós dizemos que Jesus é o nosso pastor, é porque nós olhamos para o que é material. E, num corpo físico, temos Jesus. Agora, embutido nesse corpo físico está a mensagem de Deus. Deus precisaria se manifestar ao homem de uma certa forma. No passado, falava através de profetas, que eram homens pecadores como qualquer um de nós. Mas, ultimamente, falou para nós através de Jesus, esse espírito puro, esse espírito responsável pela administração do planeta Terra e, quem sabe, até de outros planetas, conforme já tem alguns grupos que estendem a governança de Jesus a outros planetas. Mas vamos nos ater ao planeta Terra, que é onde nós estamos no momento. Tá? Então, Jesus, ele tem essa autoridade para falar, ele tem essa maneira tranquila, ele sabia muito bem o grau que ele possuía já na época. Então, Jesus não se ofende, Jesus não se aborrece, porque ele está acima de tudo isso. E ele quer exatamente que nós também sejamos semelhantes a ele. Nós possamos chegar um dia a esse patamar. Ou seja, que nós cheguemos um dia a essa plataforma, igual eu falei com o Beato, né? Que a plataforma aí pode significar a estação onde nós vamos descer, onde nós vamos permanecer. Ou seja, nós vamos permanecer nessa estação, nessa plataforma, que é Jesus. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós estivermos plenos da vivência do Evangelho. Tá? Então, Jesus é muito mais do que as religiões pregam. Jesus é isso que nós já sabemos e que, pouco a pouco, nós vamos estendendo esse conhecimento. Infelizmente, devido ao fato de nós estarmos presos a um corpo físico, nós não temos aquela vivência do outro lado, do lado espiritual. Por isso, nós temos que fazer muita força para não perder o fio da meada,
precisamos fazer muita força para não sair da linha, né? E assim nós vamos melhorando a cada dia. Ainda que nós sejamos taxados de loucos, né? Como o mundo mesmo nos questiona isso, porque só sendo louco para estar num mundo material, uma vivência espiritual. O próprio texto bíblico chama atenção para isso. Ele diz que a nossa vivência tem que ser a vivência espiritual. Por quê? A nossa vivência material é um lapso de tempo. Se nós pararmos para pensar, hoje, eu com 67 anos, nada mais representa do que 3 horas da hora espiritual no plano físico. Então, 3 horas é menos do que eu levo dormindo normalmente no plano físico. Então, é muito rápido o tempo que nós passamos na Terra. Tá? Na Terra, no que eu falo, no mundo dos encarnados, no mundo material. Porque quando Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, ele se referia ao mundo material. Tá? Porque Jesus é o nosso governador, Jesus é o nosso líder, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso pastor. Então, quando nós citamos ao Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é nada do que é necessário para nós, para a nossa evolução. Tá? E assim nós precisamos de olhar para o lado espiritual, porque daqui a pouco essa roupa vai para o lixo. Tá? Então, deixo a palavra para quem precisa falar agora. Eu ia fazer um comentário sobre o livro Boa Nova de novo, né, de Humberto de Campos, que ali ele vem mostrando para a gente a dificuldade do povo entender a mensagem do Cristo, né, que ele veio, né, para implantar o reino de Deus, né, e por isso que se levantou, né, contra Jesus, né, esse monte de tiranos, né, mas a gente acaba fazendo uma reflexão, será que esses tiranos realmente eles já deixaram de existir? Eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim, porque a gente estuda tanto o Evangelho e num momento assim que algo sai do meu esperado, do meu planejado, como é que eu me comporto? Que aí eu estou fazendo uma ligação com aquele trecho que o Evangelho fala. A fonte, né, que jorra água limpa, mais ou menos assim, não pode jorrar água suja, não é verdade? Então, eu preciso manter essa fonte sempre limpa. Então, quanto mais eu me esforçar a chegar próximo do modelo que é Jesus, melhor espiritualmente eu vou ficar. Ou vou ficar mais perto de Jesus, né? Tirar as barreiras que eu mesmo coloco para Jesus ficar perto de mim, né? Então, essa é uma árdua tarefa nossa. Que eu possa ter aquele olhar amoroso que Jesus vem nos ensinando, que Jesus vem ensinar o amor. Mas, infelizmente, a gente fala do amor. A gente não está vivenciando esse amor ainda. Tá? Podemos até sentir alguns instantes, né? Mas a gente não permanece nesse amor. Então, se um irmão, né, um companheiro de caminhada, ou o marido, ou a esposa, né, fala ríspido com a gente deveria tratar naquele momento com amor com aquela pessoa, conversar com amor e deixar passar, né? Ou às vezes até sair de perto, deixar ela pensar, ou a pessoa pensar e depois a gente conversar. Não, a gente vai e joga esse tirano que há dentro de nós para cima da pessoa. Então, nós ainda não estamos conseguindo vivenciar o Evangelho. A gente só está estudando, né? Buscando a informação, tentando tirar as sombras que há dentro de cada um de nós, para que verdadeiramente a luz de Deus possa brilhar. E quando isso ocorrer, o nosso mundo será um mundo de paz, né? Eu vou deixar o Beato. Bom, não, assim, é interessante agora, todos nós demos nossa opinião em torno do que Mateus colocou para a gente lá no versículo, né? Mas vamos agora se ater ao que o nosso benfeitor Emmanuel, que é objeto do nosso estudo, Emmanuel, né? Evangelho segundo Mateus, o que ele trouxe para a gente em relação a esse trecho específico? O que Emmanuel vem falar para a gente, né? Eu li e reli algumas vezes, Emmanuel é fantástico, né? Eu gosto de as obras de Emmanuel por conta
da simplicidade que ele escreve e deixa para a gente refletir em cima dela, né? Então, já começa com o nome, né? Plataforma do Mestre, né? A plataforma do Mestre. Que plataforma difícil o Cristo pegou, né? Veio, né? Veio mostrar muito além do nosso tempo, né? Pegar um mundo do jeito que está, do jeito que o mundo dele, com guerras e tudo mais, e trazer a mensagem que ele trouxe de amor. Então, a plataforma dele não era fácil. Então, já começa assim, quando Emmanuel, no início, ele fala que há 2000 anos já se prometia a vida de alguém, né? Ele fala lá que há 2000 anos o povo acreditava que Jesus seria o comandante revolucionário. Porque de lá atrás, há 2000 anos. Então, o seu Evandro conhece mais do que eu, ele mesmo falou dos profetas. Os profetas já era prometido que viria alguém. E ele fala aqui na lição, já que há 2000 anos isso. Aí eu volto que eu já falei no meu pensamento sobre o versículo, do momento que 64 anos antes do nascimento de Cristo, o poderio de Roma já pegou ferrenhamente o povo judeu. 64 anos antes. E aí ele se aguçou mais ainda na proximidade do nascimento dele. Né? Então, quer dizer, imagine o rei, quem governava, já nasceu, vou matar logo as crianças todas, porque se esse cara crescer, ele vai dominar o meu reino. Né? Então, Emmanuel já coloca o anseio era grande, né? Da vida desse Salvador que era prometido há 2000 anos. Né? E Emmanuel, ainda na mensagem, eu estou comentando, mas se quiser interromper, pode interromper. Tá? Estou comentando da lição que eu tirei da lição do benfeitor, né? Do Emmanuel. Na mensagem, ele fala que Jesus, ele afirma que o Jesus é o governador do planeta. Né? Que nós que estudamos a doutrina sabemos disso. Talvez algumas pessoas que não são afetas ainda não entendem, ou os ateus também não entendem assim, mas nós sabemos que ele é o governador do planeta, né? Então vejamos, né? Ele fala também, né, dos soldados humildes que nós somos. Então eu analiso por duas formas. Primeiro, que Jesus é o governador, isso não tem dúvida, né? Não há dúvida. Né? Agora, mais os que se dizem soldados do Cristo, que nós somos muitas pessoas que são soldados do Cristo, né? Será que estão sendo fiéis mesmo? Nós somos soldados, estamos sendo fiéis ao Cristo, o que ele falou, o que ele pediu para a gente. E se dizer soldado é fácil do Cristo. Mas para isso eu tenho que ser fiel aos planejamentos. Embora não saiba o planejamento dele, né, por completo, não sabemos ainda, mas se ele é meu general, eu tenho que ser fiel a ele, pelo menos naquilo que ele pediu para que nós fizéssemos. Pelo menos naquilo. Então ele deixou muita coisa para a gente, é difícil, mas ele pediu: ame o seu inimigo. Vai pedir isso para o soldado, amar o seu inimigo? Aí como é que eu sou fiel? Estou analisando friamente. O Emmanuel coloca isso para a gente, né? Para nós sermos fiéis, seguindo os ensinamentos deixados por ele. Mas como nós sabemos, nós estamos buscando, né, o nosso melhoramento. Nós vamos chegar lá. Se não nessa, na outra vem um pouquinho melhor. Vamos pegar um pouquinho do Chico, um pouquinho do Divaldo, um pouquinho de Maria Tereza. Vamos pegando os exemplos, vamos modificando a gente, para a gente cumprir realmente os ensinamentos que quis deixou. Emmanuel ainda fala para a gente na lição da plataforma do Mestre, né, que Jesus pregava a boa notícia, a boa nova, é o Evangelho, né, Silvano? Ele pregava a boa notícia. Né? Ele não veio interferir na política, conforme o Emmanuel fala, não veio de maneira de interferir na política dos governantes, e sim na nossa renovação. Ele veio pedir a nossa renovação íntima de cada um, que é a nossa reforma íntima, né? E nas pregações que ele fez lá no monte, né, e falava para a gente lá naquela época, né, ele falava que nós tínhamos sofrimentos, que existiam as causas dos sofrimentos nossos, mas era advinda das nossas falhas. Claro que ele falou por parábolas, porque nós talvez não entenderíamos se ele falasse abertamente, mas ele, né, quando ele falava, ele nos convidava, nós estávamos aflitos e até ele. E para ir até ele, era para ir até os ensinamentos que ele deixou, até hoje. Né? Venha a mim todos aqueles que estão cansados, né? Estão aflitos,
é porque nós temos que ir até os ensinamentos que ele deixou e aproveitar os ensinamentos que ele deixou, né? E Emmanuel ainda nos lembra que nós estamos iniciando, olha o que Emmanuel fala para a gente na lição, nós ainda estamos iniciando, né, os nossos conhecimentos, os ensinamentos evangélicos. Nós ainda estamos iniciando, pegado pelo Mestre, ou seja, 2000 anos depois, nós estamos ainda aprendendo, né? Nós estamos aprendendo e se purificando, né? E nós nos purificando, Emmanuel ainda fala para a gente, nós vamos ter um mundo melhor, porque é o que nós estamos fazendo agora na transição planetária, reencarnando agora aqueles que alguns não reencarnam mais aqui, né? Então, quer dizer, nós vamos fazer a nossa purificando, daqui a pouquinho, cada um fazendo a sua purificação, nós vamos viver num mundo bem melhor, né? E Emmanuel ainda finaliza para a gente, nos fala lá ainda, que cada um de nós possuímos o nosso reinado individual. Cada um de nós possui um reinado individual. E no ensinamento do Mestre, né, de Jesus, essa forma libertadora, o ensinamento dele está essa forma, vai nos libertar das nossas vicissitudes e nossas dificuldades. Por isso que eu peguei da plataforma do Mestre, até colaborando um pouco, se as pessoas forem no YouTube buscar os 7 minutos com o Emmanuel, do Haroldo, eu fiz questão de, antes de ouvir, eu fazer a minha reflexão sobre a leitura. Depois eu peguei o do Haroldo Dutra, é parecido, claro, ele é muito, nem se fala muito, conhecedor do que eu, mas é muito parecido da reflexão que eu peguei do Emmanuel nessa lição que ele deixou para a gente, 174. Bom, era o que eu tinha que falar em relação à plataforma do Mestre, né, que é o que Emmanuel traz para a gente na obra. É mais aberta a palavra. Não sei se Miriam quer comentar em cima disso, Silvano. Eu só gostaria de voltar lá no Boa Nova, quando Jesus fala com Zebedeu, né? E Zebedeu, ele tinha medo de Deus, né? E conforme ele vai ouvindo o ensinamento do Cristo, e ele, né, muito emocionado, né? Ele até Jesus fala, agora você deixou de temer, agora você ama a Deus verdadeiramente. Porque agora ele, né, passou a conhecer. E ele arremata a conversa falando que para acabar com esse reinado do mal, ou da tirania, seja lá como vocês queiram colocar, basta apenas um homem com um bom coração, um coração sincero, para acabar com todo esse mal aí que ainda, né, que anda no meio de nós. Então, aí a gente vai fazendo a reflexão, basta apenas um homem, né, que Deus vai estar ali com aquele homem ajudando, né, a sua equipe, ajudando, fortalecendo nessa missão. Então, Jesus, ele chamou 12, né, chamou 12 apóstolos para poder propagar, assim, essa boa nova, né, que vem trazer a paz, a harmonia. E ele ainda fala que ele está trazendo a verdade e o amor, mas que a verdade e o amor seria combatido, né, com atrocidades, com o mal, né, a incompreensão, com a tirania. Tanto é que ele fala com Zebedeu, o que fizeram de Moisés, né, e de outros, né, que veio abrindo o caminho, falando que vinha um Cristo, né, e todos eles, né, passaram por muito martírio, né. Deixar o Guzmão finalizar. Pois bem, então, para finalizar, eu quero lembrar de alguns itens, por exemplo, que eu tenho ouvido muitos palestrantes no movimento espírita falar. Ele diz assim, nós somos imperfeitos. E eu rebato, nós não somos imperfeitos, porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas todos nós com a condição básica para chegarmos à perfeição relativa, pelo menos à perfeição de Jesus, não à perfeição de Deus, porque Deus é a perfeição absoluta. Então, a cada encarnação, nós vamos vamos diminuindo o mal que nós adquirimos no passado, até que nós chegaremos à estatura do varão perfeito, que é a semelhança de Jesus. O apóstolo Paulo,
ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É igual você falou agora há pouco. Sem querer, a gente deixa o mal se manifestar. Para nós que trabalhamos aí no trânsito, né? Quando vem, já se eu me perdoa, porque a gente sai do sério imediatamente. Mas só o fato de você já reconhecer que você iria errar, já é um avanço. Então, à medida em que nós vamos reencarnando e reencarnando e reencarnando, nós vamos diminuindo esse mal, até que vamos zerar e vamos começar só a aumentar o bem gradativamente. Então, chegaremos lá. Fiquemos tranquilos, porque o nosso pastor nos guia a pastos verdejantes, né? A pastos floridos, tudo de bom e do melhor. Também, Jesus disse assim nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tá? Essa terra que Jesus se refere é a terra que será transformada em céu. No céu só estaremos nós quando estivermos mansos, né? Estivermos atingido essa mansuetude que Jesus tem já há alguns bilhões de anos. Tá? Então, eu pelo menos, não espero de maneira nenhuma ir para outro planeta pior do que o nosso, não. A menos que eu vá em missão, né? Aí é livre, espontânea vontade, não como consequência. Porque você veja bem, estamos aqui utilizando a internet. Já pensou você ir para um planeta onde o homem não sabe nem usar o fogo ainda? Tá? Deus me livre, né? Só se for missão. Como esses espíritos que vieram de Capela vieram trazer a evolução para o nosso planeta Terra já aí há alguns milhões de anos, né? E assim nós vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegarmos lá. Lembrando que nós somos espíritos e nós não morremos nunca. Nós tivemos o início, mas o fim nós não teremos nunca. Então, nós temos todo o tempo para melhorar. Agora, uns vão melhorar rapidamente, como Jesus melhorou rapidamente. Jesus também foi criado simples e ignorante, mas ele não se ateve no mal. O mal que ele pudesse ter feito foi por descuido, mas nunca arquitetou mal, nunca planejou fazer mal. Então, do mesmo jeito que Jesus evoluiu vertiginosamente, né? Nós poderemos, pelo menos, fazer assim, né? Não podemos ficar assim, girando em círculo, igual o povo de Israel ficou lá no deserto 40 anos para se converter e não se converteram, porque dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, ou seja, Josué e Calebe. O restante tudo pereceram no deserto. E quem entrou na terra prometida foram os filhos, que nasceram no deserto e foram assim doutrinados por Moisés, e depois Josué, e depois os outros juízes, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, fico aqui com a minha observação. Só fazendo uma observação sobre a caminhada no deserto, né? Eu ouvi dizer que era para levar 4 meses, né? E o povo levou 40 anos. E hoje, se fosse usar um carro, me falaram que seria em 3 horas esse mesmo percurso, né? Então, vamos evoluir, é melhor. Bom, gente, antes de encerrar com a prece de Silvano, seu Guzmão, queria fazer um agradecimento à Diana, né, que prestou o aplicativo, ao Diego, que nos auxiliou também aí na parte técnica, e também as pessoas. Nós estamos iniciando um estudo, então tudo é meio que um laboratório ainda. Então, se possível, a gente vai aumentar a participação, as pessoas vão perceber que é um bate-papo, né, que não tem nenhum doutor nessa área de doutrina espírita, acho um tempo só estudando, a gente estuda um pouquinho, mas não somos doutores, não somos donos da verdade, mas para as pessoas entenderem que nós estamos querendo fazer um bom estudo e proporcionar às pessoas a fazerem um estudo também, a aprenderem um pouco mais. Então, a gente queria fazer esse agradecimento aí, informar as pessoas que nós vamos continuar, e a pedir outras pessoas que serão convidadas, que conhecem também a doutrina, alguns convidados para fazer nesse formato que nós estamos fazendo, mas futuramente pretendemos participação de todas as pessoas, trazendo
informações, e nós vamos, com o tempo, nós vamos estudar a melhor forma aí, ouvindo a nossa equipe espiritual que está nos auxiliando e secundando. É uma coisa totalmente particular, de amigos, de pessoas que querem estudar, que querem aprender e compartilhar. É como se fosse até o evangelho em nossos lares, né? Se assim podemos dizer. Então, nós vamos pedir ao seu Wanda para fazer a nossa prece e encerrar o dia de hoje nosso, né? Pois bem, Jesus disse que a quem muito é dado, muito é exigido. Mas também aos vencedores, o galardão será grande. Então, para aqueles que não querem conhecer a verdade porque será exigido muito, eles precisam saber que também, se vencer, o galardão será muito grande. Então, vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, o nosso companheiro inseparável, o nosso guia espiritual, o nosso modelo de perfeição, o nosso pastor. E aos espíritos que nos acompanham sempre, o nosso anjo guardião, nossos mentores, os nossos familiares, os nossos inimigos espirituais que não nos deixam sossegado nem um pouco, porque é graças a eles que a gente evolui, porque eles não têm escrúpulos, eles jogam em nossa face o mal que nós fazemos, né? Então, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse conhecimento que nos é chegado e entender que realmente, quando Jesus disse, quando tu disseste, Senhor, para amar o nosso inimigo, tu sabias o porquê disso. E nós estamos entendendo e queremos amar o nosso inimigo. Queremos agradecer a ele pelos espetões que eles nos dão, fazendo assim que a gente caminhe. É a enfermidade que vem em consequência do mau uso da nossa saúde, enfim, tudo aquilo que eles colocam diante de nós quando transgredimos a lei. Os religiosos chamam eles de diabo, de demônios, né? Mas nada são do que os nossos obsessores, que têm um compromisso conosco, que nós temos compromisso com eles. E, já que Jesus mandou amar, vamos amar que é bom para nós. Então, muito obrigado, Senhor, por esse conhecimento, por podermos, Senhor, mesmo nos momentos de tristeza, nos momentos, Senhor, de grande dificuldade, como estamos atravessando, podemos cantar hinos de louvores a Ti, podemos ser gratos a Ti. E queremos, Senhor, de uma certa forma, continuarmos sendo o Teu procurador, para que possamos ser, Senhor, onde quer que estejamos, a Tua representação. Agradecemos, Senhor, pela presença dos nossos companheiros que participaram desse bate-papo, né? E esperando, assim, que nós venhamos a evoluir o mais rápido possível. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.